Olá, essa é a nossa quinta aula do quarto módulo de neurofisiologia. E hoje discutiremos o papel do reforço emocional na motivação para alguns tipos de comportamentos. Se a gente parar para pensar no nosso repertório emocional, vocês vão ver que alguns tipos de comportamentos que a gente exibe, eles são iniciados a partir de um impulso interno, que advém, às vezes, de necessidades fisiológicas ou de forças instintivas que a gente não conhece muito bem. Esse impulso interno, ele cria um estado motivacional, uma motivação para executar alguns tipos de comportamentos que a gente diz que são comportamentos motivados, ou seja, comportamentos direcionados a um objetivo. Fome, sede são estados motivacionais que nos impelem a exibir certos tipos de comportamentos para resolver esses estados. Assim como, por exemplo, a procura por abrigo, por roupas mais quentes quando está frio, ou o contrário, por roupas mais leves quando está calor. É, esses comportamentos motivados, né, esses estados motivacionais, os seus comportamentos motivados associados, são tipos de comportamentos que têm o objetivo de manter a nossa homeostasia, de manter as nossas respostas fisiológicas dentro da normalidade. Mas existem outros tipos de comportamentos motivados que são governados por forças menos conhecidas, como, por exemplo, o instinto para a reprodução. É evidente que o comportamento reprodutivo é essencial à sobrevivência da espécie, mas o impulso que nos impele ao comportamento reprodutivo, ao ato sexual, não tem o objetivo de restaurar ou de impedir a alteração da homeostasia. Mas nós procuramos por esses comportamentos a partir de instintos e também porque eles tendem a ser prazerosos. Outros tipos de comportamentos são ainda menos conhecidos, menos compreendidos as motivações que nos levam a exibi-los. Como, por exemplo, o que nos impele a passar um ano estudando para o vestibular, depois 4, 5, 6 anos dentro de um curso superior para nos formarmos e nos desenvolvermos numa determinada profissão. Ou o que será que nos faz nos juntarmos a determinados grupos sociais, como, por exemplo, grupos religiosos, grupos para o auxílio comunitário, seja lá o que for. Esse tipo de motivação é um pouco menos conhecida. No entanto, de uma forma geral, os nossos comportamentos motivados têm o objetivo de garantir e preservar a homeostasia ou de gerar bem-estar. E, portanto, gerando bem-estar, nós vamos ter respostas hedônicas, respostas prazerosas, e vamos evitar o desconforto e sofrimento. Pensando na manutenção da homeostasia, é evidente que o hipotálamo, por ser o comandante da homeostasia, ele vai ter um papel muito importante nesses comportamentos motivados. De fato, ele é o ordenador de vários tipos desses comportamentos. De uma forma geral, o hipotálamo contribui para todos os comportamentos motivados. Para alguns, ele é a principal estrutura. E ele está relacionado especialmente aos comportamentos motivados que nós chamamos de consumatórios, ou seja, o ato de comer, o ato de beber, o ato de fazer sexo. No entanto, para que a gente consiga comer, a gente precisa procurar e encontrar comida. Para que a gente beba água, a gente precisa procurar e encontrar água. E para fazer sexo, nós precisamos seduzir um parceiro sexual. Esses são tipos de comportamentos apetitivos, para os quais o hipotálamo também contribui, mas nós temos a função muito importante de outras estruturas que vão gerar, vão coordenar esses comportamentos, principalmente a partir de aprendizado. E o nosso objetivo na aula de hoje é discutir exatamente como esse aprendizado vai guiar e vai determinar determinados tipos de comportamentos, especialmente os comportamentos motivados do tipo apetitivos. Bom, pensando em
bem-estar, em prazer, né? É evidente que comer nos gera prazer, e se a gente estiver com fome, também evita desconforto. Mas esse prazer pode ser um pouco diferente. Imaginem que uma criança pede comida para a mãe. E a mãe coloca uma deliciosa refeição com brócolis e um monte de legumes. No dia seguinte, ela vai passear, ou a avó vem para casa, a avó mora com ela, melhor. A avó mora com ela e ela pede comida para a avó. A avó fornece algo que não é exatamente brócolis. Provavelmente, o prazer que a criança vai ter comendo um delicioso bolo de chocolate é maior do que o prazer que ela tem ao comer brócolis, para a imensa maioria das crianças. Num segundo momento, vocês acham que se ela tiver oportunidade para pedir comida para a mãe ou para a avó, ela vai optar por pedir comida para quem? Provavelmente o comportamento associado a pedir comida para a avó vai estar mais reforçado, porque gerou uma resposta hedônica maior. E como isso acontece, ou pelo menos as bases para as quais isso acontece, é o que a gente vai estar discutindo na aula de hoje. Isso porque a motivação, ou o estado motivacional, por exemplo, a fome, é, nos impele a executar determinados comportamentos direcionados a um objetivo. O objetivo de aliviar aquele estado emocional. E isso vai gerar um efeito recompensador, que motiva, fortalece a motivação para repetir aquele determinado comportamento, que tem um efeito recompensador maior. No caso do nosso exemplo, pedir comida para a vovó e não para a mamãe. Esse efeito recompensador ele pode ocorrer porque o comportamento está relacionado à obtenção de uma resposta prazerosa, de uma resposta hedônica, ou seja, reforço positivo. Esse efeito recompensador ele também pode acontecer porque você tem a interrupção de uma condição aversiva. Ou seja, se você estava com muita fome, você come, isso por si só é prazeroso, porque você alivia um estado aversivo. Tanto, e isso a gente chama de reforço negativo. Tanto reforço positivo, a obtenção de uma resposta prazerosa, quanto o reforço negativo, a interrupção de uma condição aversiva, tendem a reforçar o comportamento e a fazer com que o indivíduo aprenda a repetir aquele comportamento. O que é diferente do que a gente chama de punição. Na punição, você tem como consequência de um comportamento um estímulo aversivo, uma resposta, a obtenção de uma resposta aversiva como consequência de um determinado comportamento. E isso tende a fazer com que o indivíduo aprenda a não repetir aquele comportamento para evitar a resposta aversiva. O que a gente vai discutir hoje, a base disso que a gente acabou de discutir, começou a ser delineado lá no início do século XX, quando Edward Thorndike desenvolveu o que hoje a gente conhece como condicionamento operante. Já naquela época, ele determinou que todo comportamento com resultado satisfatório tende a ser repetido. O que o Thorndike fazia? Ele colocava então um gatinho aqui preso numa caixa e aqui fora tinha uma recompensa, a comida. O gatinho não sabia como sair da caixa, mas ele ficava inquieto, ele ficava se movimentando. Eventualmente, ao acaso, ele pressionava uma alavanca que abria a caixa. Ele comia a comida. Num segundo momento, quando ele fosse colocado naquela caixa, ele ia pressionar a alavanca muito mais rápido. E se ele fosse repetidamente exposto, ele ia associar o ato de pressionar a alavanca, abrir a caixa para poder chegar à comida. Então, ele associava um efeito recompensador, um estímulo recompensador a um determinado comportamento. Isso foi depois, nas décadas seguintes, muito utilizado por B.F. Skinner, que foi o principal nome do desenvolvimento de um ramo muito proeminente da psicologia, que é a psicologia comportamental, ou o behaviorismo.
Algumas décadas depois, na década de 50, James Olds e Peter Milner perceberam que, ao induzir, eles implantavam eletrodos no encéfalo de animais. Então, implantavam eletrodos no encéfalo de um rato, de forma que você conseguisse estimular diferentes regiões no encéfalo. E esses eletrodos de estimulação, que estimulavam determinadas regiões, podiam ser, por exemplo, ativados quando o animal aprendia a pressionar uma alavanca. No início, o animal pressionava a alavanca ao acaso. Mas, posteriormente, se o efeito fosse recompensador, ele tendia a repetir isso da mesma forma, é o mesmo exemplo de condicionamento operante, da mesma forma que o gato aprendia a abrir a caixa, o rato aprendia a pressionar a alavanca para ativar o eletrodo de estimulação. Então, ele recebia estimulação na área do encéfalo onde estivesse implantado aquele eletrodo. Se a resposta produzida pela estimulação fosse uma resposta prazerosa, o rato aprendia a repetir esse comportamento. E eles percebiam que os animais trabalhavam duro para se autoestimular, porque pressionar uma alavanca é fácil, mas você pode ir tornando cada vez mais difícil o comportamento que o animal tem que exibir para poder receber estimulação. Inclusive, eles se submetiam às mais variadas privações. Por exemplo, dependendo da região onde o eletrodo estivesse colocado, um animal faminto, se pudesse escolher entre comer e se autoestimular, dependendo da região onde o eletrodo estava, ele se autoestimularia. Inclusive, os animais se submetiam a estímulos aversivos. Por exemplo, você podia fazer um animal escolher entre não se autoestimular ou se autoestimular, mas que para isso ele tivesse que passar por uma grade eletrificada onde ele levaria choque. De novo, dependendo do local aonde o eletrodo estivesse implantado, o animal passa pela grade, leva o choque para poder receber a autoestimulação. E eles perceberam que os locais mais efetivos para induzir esse comportamento repetido e altamente motivado de autoestimulação são as regiões que fazem parte do sistema dopaminérgico mesolímbico. Nesse sistema dopaminérgico, nós temos neurônios dopaminérgicos localizados na área tegmentar ventral, que muitas vezes eu vou chamar aqui de VTA, porque a abreviação do inglês ela é mais conhecida como VTA, Ventral Tegmental Area, tá? E os neurônios dopaminérgicos que partem daqui se projetam para diversas regiões. De forma importante, se projetam para o núcleo accumbens, uma região do estriado, mais no estriado ventral, portanto, uma região dos núcleos da base. E se projetam para diversas outras regiões, de forma bastante importante, para regiões do córtex pré-frontal. Nós discutimos os circuitos dos núcleos da base quando a gente falou de controle do movimento corporal, tá? Só que por controle do movimento corporal, a área que projeta dopamina para os núcleos da base é a substância negra, que vai projetar as projeções dopaminérgicas para o estriado dorsal. Aqui nós estamos falando na via mesolímbica, nós temos a área tegmentar ventral, projetando para o estriado ventral e para diversas regiões do córtex pré-frontal. Portanto, se essas são as áreas se a estimulação da via mesolímbica, né, em diversos locais aqui da via mesolímbica eram os locais mais efetivos para induzir a autoestimulação, provavelmente essa via está associada à experiência hedônica, à experiência prazerosa, pelo menos é o que faz sentido. E, de fato, eles perceberam que o bloqueio da via mesolímbica ou a lesão do sistema dopaminérgico, você pode levar a lesão das células na área tegmentar ventral, injetando uma toxina nessa região. Interrompe a autoestimulação elétrica. E mais, abole a motivação, por exemplo, para trabalhar por comida.
Porque os animais, um animal com fome, ou mesmo que não esteja com fome, se você ensiná-lo a fazer determinadas tarefas para receber um suco doce, um pedaço de chocolate, ele vai executar essas tarefas. Se ele souber que ao executar essas tarefas, se ele aprender que ao executar essas tarefas, ele vai receber o chocolate, ele vai ser motivado a fazer isso. No entanto, se você lesar a via mesolímbica, o animal deixa de trabalhar por comida. Tudo que a gente discutiu até agora está associado à percepção de que talvez a via dopaminérgica mesolímbica esteja envolvida, né, na experiência hedônica. E, de fato, alguns estudos posteriores demonstraram que estímulos prazerosos ou o alívio de situações aversivas aumentam a liberação endógena de dopamina no núcleo accumbens. Tá? Então, os pesquisadores agora vão inserir micropipetas para detectar a liberação de dopamina local. E tanto estímulos prazerosos quanto o alívio de estímulos aversivos libera dopamina. Tudo isso leva à conclusão de que provavelmente a dopamina, a via dopaminérgica mesolímbica, contribua para a experiência hedônica, para a experiência de prazer. Durante muito tempo, esse foi o pensamento recorrente, certo? No entanto, alguns estudos começaram a mudar o nosso foco de visão, porque começaram a demonstrar que talvez não fosse bem assim. Um dos primeiros estudos, por exemplo, demonstraram que animais que tinham sofrido a lesão do sistema dopaminérgico mesolímbico ou o bloqueio dos receptores dopaminérgicos, eles deixavam de trabalhar para receber a comida, como eu já tinha colocado. No entanto, eles ainda gostavam, apresentavam as respostas comportamentais de prazer frente a uma comida quando ela era colocada na boca. Eles não trabalhavam para comer, mas se você colocasse a comida na boca, o animal comia. E ele demonstrava respostas comportamentais de lamber a boca, que a gente sabe estão associadas à experiência hedônica frente a alimentos saborosos. Então, os animais pareciam gostar de comida, trabalhar pela comida. Era como se eles gostassem de comida, mas não quisessem comer. Um outro estudo, um estudo muito importante, tão importante que vocês encontram em todos os livros de neurociência, adicionou uma outra peça bastante importante nessa discussão. Vejam que interessante, eles colocaram eletrodos de registro para a atividade dos neurônios dopaminérgicos no sistema mesolímbico. Tá? Então, eles colocaram um eletrodo que vai só registrar a atividade dos neurônios dopaminérgicos no núcleo accumbens. A VTA projeta a dopamina para o núcleo accumbens e os pesquisadores vão estar registrando a resposta desses neurônios. Observe que eles têm um padrão tônico de resposta. Quando o animal recebe um suco delicioso, docinho, a resposta aumenta. A gente vê isso aqui no somatório da atividade, aqui em cima, e a gente vê uma maior densidade de pontos aqui. Ok, tudo de acordo com o esperado. O suco docinho é delicioso, o animal tem prazer, libera dopamina. Aí você ensina para ele que ele só vai receber, ele vai receber o suco sempre que uma luz for acesa. E você faz um condicionamento. Esse é um exemplo do condicionamento que a gente discutiu na aula passada, condicionamento clássico, pavloviano. Um estímulo à luz associada a uma resposta hedônica, o suco gostoso. Observem a grande sacada desse estudo. Os neurônios dopaminérgicos mesolímbicos respondem, aumentam a atividade quando o animal vê a luz e não respondem quando ele recebe o suco. Um animal que já foi treinado, já foi condicionado a saber que luz significa suco. Os neurônios dopaminérgicos respondem quando o animal vê a luz, mas não respondem quando ele recebe o suco. No entanto, certamente o animal não deixou de gostar do suco, ele continua gostando do suco. Interessante, né? E o que será que acontece se você enganar o animal? Você mostra a luz para ele, os neurônios dopaminérgicos respondem, e quando era para você dar o suco, você não dá o suco. Você tem uma depressão da atividade dopaminérgica, uma diminuição. Você vê aqui um vale na atividade dopaminérgica e um espaço aqui vazio sem disparo de neurônio dopaminérgico.
Os pesquisadores chamaram isso de erro de predição. Por quê? O animal foi ensinado que quando ele via a luz, significava que ele ia receber o suco, né? No entanto, quando ele não recebe o suco, opa, tem alguma coisa errada. Talvez agora eu precise aprender que a luz não significa mais que eu vou receber o suco. Será? Vamos manter o sistema alerta. Aqui, quando ocorreu antes, quando você dá o suco, como que os pesquisadores interpretaram o fato de você não ter resposta dopaminérgica quando você recebe o suco? Porque não tem mais nada a aprender. O animal aprendeu que a luz significa que ele vai receber o suco. Se ele recebeu o suco, ok, está tudo de acordo com o previsto, está tudo de acordo com o que ele aprendeu. A partir desse estudo, vários outros foram conduzidos e nos levaram à conclusão que quase unanimemente aceitada hoje na neurociência, de que a dopamina, talvez ela não seja importante para a experiência hedônica, ou seja, ela não é importante para a experiência hedônica, mas ela é importante para o reforço do comportamento. Ou seja, tanto para você associar o comportamento ou um determinado estímulo com uma resposta hedônica ou com um alívio de uma condição aversiva. Então, a dopamina vai ser importante para este aprendizado e não para a experiência hedônica em si. Vamos ver como é que isso acontece na natureza. Digamos que um animal na floresta, ele aprende. Um dia ele chegou, ele viu essa árvore, e ele chegou à base dessa árvore e percebeu que ali tem um arbustinho que tem como fruto deliciosos frutos suculentos e docinhos. Ele vai comer esses frutos, ele encontra isso ao acaso, ele vai comer esses frutos e vai, né, se empanturrar, vai ter a resposta hedônica. Num segundo momento, num outro dia, ele está andando pela floresta, ele vê a árvore. Quando ele vê a árvore, opa, dopamina vai ser liberada ali, porque ele já associou a árvore ao arbusto que está ali no pé da árvore, que dá os frutos deliciosos. Então, ele vê a árvore, ele tem a sinalização dopaminérgica, que vai motivá-lo, já fez o reforço e agora vai motivá-lo a chegar até o arbusto. Ele vai, então, iniciar uma série de comportamentos que vão levá-lo até a base da árvore, ao arbusto. Se ele chegar aqui e ele encontrar o arbusto, beleza, ele vai ter a resposta hedônica, é gostoso comer a fruta, mas acredita-se que a sinalização dopaminérgica aconteceu lá, quando ele viu a árvore. Se ele chegar aqui e, de repente, o arbusto for um arbusto sazonal, ele chegou, viu, opa, dopamina, iniciou o comportamento para ir até o local, né? Mas chegou aqui, não tem, porque já passou a época do fruto. Ele vai ter o quê? Uma depressão da atividade dopaminérgica, que vai, talvez, vai começar o início de um aprendizado de que talvez aquela árvore não esteja sempre associada ao arbusto delicioso que produz frutos deliciosos. Então, agora talvez seja necessário o animal aprender que aquela árvore não vale mais a pena ele fazer esforço para chegar até a base daquela árvore, porque agora não tem mas o arbusto que tem os frutinhos parou de produzir os frutos naquela época do ano, correto? Então, o que a gente acredita é que a dopamina mesolímbica sinalize para o aprendizado, seja importante para reforçar os comportamentos que nos direcionam a determinados resultados, para que a gente aprenda que aquela árvore e não a outra árvore está associada aos frutinhos, para que a gente aprenda que a vovó dá comida mais gostosa do que a mamãe, de repente, no nosso exemplo anterior, lá do início da aula. Inclusive, gente, hoje, estudos mais recentes já demonstraram que quando você tem um estímulo aversivo, você também libera dopamina em outras regiões da via mesolímbica, certo? Então,
no estímulo aversivo, o animal encontrou um predador ou levou um choque, tá? Outras regiões da VTA vão projetar para outras regiões do núcleo accumbens, então são vias paralelas que são ativadas por estímulos agora aversivos, mas são vias diferentes, tá? Também que partem da VTA, mas de outras regiões da VTA, que também se projetam para o núcleo accumbens, mas outras regiões do núcleo accumbens, que agora vão sinalizar a ocorrência de estímulos aversivos, com o objetivo de ensinar o animal a evitar aquele determinado comportamento, ou se tiver associado a estímulos, ensinar que aquele estímulo significa que ele vai receber como um estímulo aversivo, está associado àquele determinado estímulo. Certo? Esses estudos que demonstram que estímulos aversivos também levam à liberação de dopamina, mas em regiões diferentes do sistema mesolímbico, são estudos relativamente mais recentes, mas que também têm sugerido o importante papel da dopamina no aprendizado para comportamentos motivados, seja para reforçar um comportamento, seja para a motivação para evitar determinados comportamentos com consequências aversivas. E como será que a gente converte uma experiência, seja ela, por exemplo, hedônica, em uma resposta motora? Ou seja, como é que você converte motivação em ação? Vocês lembram que eu falei, o núcleo accumbens faz parte dos núcleos da base, importante para o comportamento voluntário, para os movimentos voluntários, para iniciar movimentos voluntários. Os comportamentos motivados são exemplos de movimentos voluntários. No entanto, esse reforço emocional é um papel do núcleo accumbens, mas que é uma região dos núcleos da base. Esta é a via que nós discutimos para os movimentos voluntários, que depende do estriado dorsal, né, para a qual a substância negra, a estrutura que a gente discutiu no mal de Parkinson, projeta dopamina para o estriado dorsal. Agora, e isso é importante para a iniciação do movimento através da via direta e para a inibição de respostas de vias motoras conflitantes na via indireta. O que a gente tem na alça límbica são vias semelhantes, certo? No entanto, nós temos a informação partindo não dos córtices motores, das áreas motoras do córtex cerebral, mas de áreas do córtex pré-frontal, principalmente do córtex pré-frontal, e também da amígdala e do hipocampo, que vão projetar vias glutamatérgicas para o núcleo accumbens. E aqui nós também vamos ter a modulação dopaminérgica. No entanto, são vias que vêm da VTA, da área tegmentar ventral, e não do núcleo e não da substância negra. Tudo isso está sendo integrado aqui no núcleo accumbens. E nós também temos a comunicação via a região, via globo pálido, a comunicação com o tálamo e retorna, passa a mesma alça, retornando para o córtex pré-frontal. Então, se acredita que essa alça, que é uma alça, é a alça límbica através dos núcleos da base, seja importante para a experiência hedônica e para o reforço nos comportamentos motivados. E o papel da dopamina, acredita-se, portanto, seja atuar aqui reforçando os comportamentos. Portanto, o núcleo accumbens nessa via seria a interface entre a experiência hedônica e a motivação para as respostas motoras, ou seja, ele converteria a motivação em ação. E a dopamina é importante para o aprendizado que leva a essas ações. Como que a dopamina faz isso? Através de modulação sináptica. Tá? Então, bem genericamente, gente, uma visão geral do que acontece. Imagine que nós temos aqui os neurônios que vêm do córtex pré-frontal, da amígdala e do hipocampo, que estão fazendo sinapse com os neurônios aqui no núcleo accumbens, né? Os neurônios de projeção do núcleo accumbens, assim como os neurônios do estriado dorsal, são neurônios predominantemente GABAérgicos, inibitórios. Eles vão ser ativados pelas vias que vêm da amígdala e do hipocampo,
né? No entanto, a dopamina aqui vai modificar, vai modular esta conversa. Por exemplo, numa situação de um reforço comportamental, talvez ao longo do tempo, um dos mecanismos que podem acontecer aqui é o aumento da eficiência sináptica dos neurônios do córtex pré-frontal em ativar os neurônios do núcleo accumbens. Talvez, por exemplo, pelo aumento dos números de contatos sinápticos, via sinaptogênese, via fatores neurotróficos que vão levar ao crescimento das terminações neurais e, portanto, o aumento da eficiência dos neurônios que vem do córtex e da amígdala e do hipocampo em ativar os neurônios no núcleo accumbens. De uma forma geral, para finalizar a nossa discussão, o processamento emocional no sistema límbico sinaliza a presença ou a perspectiva de recompensa. Se a recompensa não era prevista, ela aconteceu ao acaso, a liberação de dopamina está sinalizando essa recompensa. Se ela já era prevista frente a determinados comportamentos ou a determinados sinais, você vai ter a liberação de a liberação de dopamina sinalizando a previsão dessa recompensa ou, até pelos estudos mais recentes, inclusive de punição, de uma resposta aversiva, pelas vias paralelas que a gente já discutiu. Então, isso vai promover, vai levar ao início de comportamentos direcionados a um objetivo, que são encontrar recompensas ou evitar punições. A motivação para esses comportamentos depende, portanto, da expectativa de recompensa e envolve 3 mecanismos básicos: gostar daquela consequência, seja ela prazerosa, ou seja ela evitar uma punição, ou interromper uma situação aversiva, mas em todos os casos você tem que gostar daquela resposta. Você tem que querer iniciar os movimentos para levar à obtenção daquela resposta, e você tem que aprender, que é através daqueles atos que você obtém aquela consequência. A gente vai discutir isso na próxima aula, a aula de drogadição. Como que cada um desses mecanismos, acredita-se, contribui no reforço emocional. Agora é com vocês. Será que sempre que queremos algo é porque gostamos? Ou seja, é possível querer sem gostar? Defina reforço positivo, reforço negativo, punição e como cada um influencia o comportamento. O experimento com o macaco mudou, o que vimos nessa aula, mudou um paradigma. E por isso, gente, ele pode ser encontrado em todos os livros de neurociência. Que paradigma ele mudou e por quê? Ainda no experimento com o macaco, por que você acha que ocorre a supressão da atividade dopaminérgica quando a recompensa esperada não é oferecida? Por que é importante que a consequência de um comportamento ou estímulo ocorra um curto espaço de tempo após? Por exemplo, no experimento que vimos com o macaco, se o suco fosse oferecido 30 minutos após a luz ter sido acesa, você esperaria qual resultado? Compare em termos gerais, sem detalhamento, a função da alça motora pelos núcleos da base, então a alça motora, que envolve o estriado dorsal, e a alça límbica, que envolve o estriado ventral, ou seja, o núcleo accumbens. Discutimos tudo isso no nosso encontro. Até lá!